dê sabor à vida. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14, versículos 34 e 35. Aqui tem um ensinamento de Jesus Cristo para mim e para você. Diz a palavra: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com você acerca do sal e da comparação que Jesus faz do sal com aqueles que o seguem, com aqueles que pretendem ser seus discípulos. Jesus a todo momento estava facilitando a compreensão das pessoas para que estas pudessem realmente cumprir a missão que ele estava deixando para todos nós. A missão de fazer discípulos, a missão de aproximar as pessoas dele, a missão de trazer as pessoas para a vida. E aqui ele usou o sal como um comparativo, dizendo que o sal é bom. O sal na antiguidade era bom inclusive para curar ferimentos. Algumas pessoas encontravam no sal uma forma de utilizá-lo como remédio, como medicamentos. Alguns estudiosos dizem que o sal é uma espécie de antisséptico. Ele era colocado sobre algumas feridas para matar bactérias. O sal também foi usado por muito tempo como conservante. Talvez você até já conheça alguma pessoa que não é muito antiga, mas que já usou o sal como conservante. As pessoas antes tinham o costume de pegar por exemplo, uma carne, né? Alguém matava lá um porco no sítio, pegava uma parte daquela carne, salgava e guardava, e o sal conservava aquela carne de forma que ela não estragava. Especialmente num tempo em que não existia geladeira, as pessoas utilizavam muito sal para conservar alguns alimentos e prolongar a sua vida útil. O sal tem muitas propriedades. Agora, a principal delas, você há de convir comigo, que o sal é para dar sabor. É isso que Jesus está dizendo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? O sal, ele é usado principalmente para dar sabor. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu já tive e não gostei. De você chegar num determinado ambiente e você vê aquela comida que, quando você olha, você enche os olhos. Vamos pensar assim, num churrasco, por exemplo, né? Numa carne que está sendo preparada e você olha aquela carne bonita, parece carne de propaganda, não é? E você, quando experimenta aquela carne, cheio de expectativa, cheia de desejo, de vontade de sentir o sabor daquela carne, quando você leva à boca, você experimenta aquele alimento, não tem sal. Parece que perde toda a graça, não é? O mesmo acontece comigo e com você, quando de repente alguém percebe que na nossa vida não há sal. Quando na nossa vida não há algo que possa lhes dar sabor, que possa transmitir a eles ou a elas algo que realmente possa tocar a sua vida. Jesus Cristo nos chama para dar sabor à vida. Como é que eu posso dar sabor à vida das pessoas? Bem, primeiro eu preciso estar conectado, ligado com Jesus. Esse é o princípio de tudo. Não tem como eu transmitir algo que eu não tenho. Então eu preciso ir para a presença de Deus. Eu preciso ter uma fé genuína, verdadeira na prática. Não é uma fé simplesmente na teoria. Ouvi dizer que se a gente orar, ouvi dizer que se a gente ler a palavra, ouvi dizer que Deus é bom. Não, a gente tem que orar, a gente tem que ler a palavra, a gente tem que experimentar a bondade de Deus na nossa vida e então transmitir essa bondade, transmitir essa presença de Deus para as pessoas. E como é que a gente faz isso? Bom, é muito simples, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Jesus Cristo deixou ensinamentos profundos em mensagens simples. Só que às vezes a gente tem dificuldade de fazer o simples, não é? Muitos de nós
vive atrás de receitas e fórmulas mirabolantes, coisas complicadas para dar sentido à vida. E na verdade Jesus disse que é muito, muito simples. Nós só precisamos estar na presença dele, buscá-lo em oração, nos encher da bondade dele e então colocar isso em prática, transferir isso para outras pessoas, abraçando, falando, beijando. Enfim, existem muitas formas da gente expressar o amor de Deus às pessoas. Você com certeza deve conhecer. Conhece, não é? Então, coloque isso em prática. Abrace, fale às pessoas o quanto elas são importantes. Fale para as pessoas desse Deus que transformou, que tocou o seu coração, que mudou a sua vida. Fale o quanto Deus é bom, porque nós vivemos num mundo onde pessoas estão gemendo e chorando, ansiando por palavras que possam lhes trazer vida. Às vezes a gente tem tempo de comentar sobre tantas coisas, às vezes a gente fala sobre tantos assuntos e perde a oportunidade de falar que Deus é bom e pode mudar a vida de qualquer pessoa. Isso é ser sal. É quando você vê uma pessoa chorando, você poder abraçar essa pessoa e chorar com ela. E olha, tem momentos que a gente tem que ter muita sabedoria, porque o melhor não é falar, olha, Deus vai mudar sua vida, fazer isso, fazer aquilo, se você deixar de ser isso, isso e isso. Muitas vezes o que a gente precisa não é dar sermões nas pessoas, não é rezar uma ladainha para aquele que está em pecado, é você abraçar, é você se mostrar alguém que se importa com aquela pessoa e quando ela dá abertura, quando ela pede socorro, você sutilmente diz para ela: deixa Jesus transformar a sua vida, deixa Jesus mudar a sua história. Ao invés da gente falar, você tem que deixar isso, deixar aquilo, deixar isso, deixar aquilo, a gente dizer, deixe Jesus transformar a sua história. Deixe Jesus dar sabor e sentido à sua vida. Isso é ser sal. Deus maravilhoso de graça, poder e bondade. Eu quero apresentar a minha vida e a vida de cada pessoa que está agora, nesse momento, ouvindo essa palavra. E eu te peço, Senhor, ajuda-nos a dar sabor à vida daqueles que vivem em trevas, na escuridão, na vida daqueles que já não têm mais sentido. Pai querido, em nome de Jesus, nos ajude a ser luz e principalmente sabor, sal na vida das pessoas que estão vivendo uma vida insonsa, uma vida sem nenhuma alegria, sem nenhum sentido. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor transforme cada um de nós em agentes de dar sabor à vida, em pessoas que têm uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, em pessoas que pode, ó Pai, expressar o teu amor por meio dos gestos, por meio de palavras, por meio de presença. Meu Deus, que nós possamos estar presente aonde há pessoas que sofrem, que nós possamos estar presentes onde há pessoas pedindo socorro. E talvez, ó Deus, essas pessoas estejam muito perto de nós. Então abre os nossos olhos, o nosso entendimento e nos dê capacidade para enxergar onde estão as pessoas que precisam de sabor em sua vida, que precisam de nós. Meu Deus, faça de nós um tempero na vida daqueles que vivem uma vida completamente sem sabor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Ei, hoje é dia de você deixar um pouquinho os eletrônicos, deixar um pouquinho as coisas suas e abraçar pessoas que talvez estão pedindo por uma visita sua. Faça isso e deixe Deus te usar, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se Deus fizer